No programa de hoje, vamos conhecer a obra e a carreira da artista plástico Adriana Barreto, direto de Lisboa. Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao terceiro programa da segunda temporada do canal Reis das Artes. E hoje eu trago aqui especialmente para vocês, direto do Rio de Janeiro, também mora aqui em Lisboa, Adriana Barreto. Tudo bom, Adriana? Almir, tudo bem, e você? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, o seu podcast chama Reis das Artes. Reis das Artes. Que meu sobrenome é Reis, né? Reis, aí então, você... Reis das Artes. Os reis são vocês, né? Os convidados. Junto comigo formamos os Reis das Artes. Tá, Almir, eu vou falar uma coisa. Bom, eu sou uma pessoa muito low profile, ou quase no profile, porque eu não gosto, senão eu teria me tornado bailarina, coisa que eu sempre tive horror foi de palco, que é inacreditável. Olha. A dança para mim e o palco eram coisas muito antagônicas. Na hora da exibição mesmo, eu achava que aquilo tudo não tinha mais o menor interesse em fazer. Olha. Eu nunca fui exibida. Eu fui uma pessoa sempre muito assim, voltada para mim. Certo. Então eu não gosto muito de aparecer, eu só estou aqui mesmo porque tivemos assim uma amiga em comum, Sim. que eu gosto muito, e que falou muito bem de você e tal, aí eu fiz questão de conhecer, porque quando é amigo eu não digo não. Obrigado, um prazer então. Então vai ser uma um honra, prazer. Né? Uma honra não, você não tô falando isso você abrir para falar, pra conversar. Botar nesse nível, só para te dizer que eu sou mesmo assim, mais no profile, mais Legal. Bem reservado. Certo. Bom, nasci no Rio de Janeiro, como vocês já ouviram. Eu estudei no Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro, saí do Rio sempre para estudar fora, ou para viagens e tal, coisas sempre de interesse cultural, que a minha família era uma família muito voltada a nos estimular, nos incentivar a conhecer o mundo através da arte, isso foi sempre muito bom para mim. O Rio de Janeiro também na época era capital, então as coisas boas vinham boas óperas, bons balés, bons estudos, e a gente foi criada. Um dia, quando eu era criança, uma vez eu falei, não, você não pode ir no Teatro Municipal com um amigo do meu pai, porque o teatro é nosso, né, papai? Tanto que a gente ia lá. Olha, eram sócios, pelo menos. Achava. Então, para você ter uma ideia assim, de como é que foi mais ou menos a minha vida. Era uma família muito fechada, e a gente vivia entre nós. Eu me lembro que uma das minhas primas, quando separou, eu encontrei o marido e ele falou assim, eu acho que vocês achavam que o mundo não tinha a menor importância, só aquela família. Né? Eu disse, era mais ou menos assim. Mas aí dentro disso tudo, óbvio, nós éramos pessoas que tínhamos muito acesso a tudo. Então, sim, foi assim a minha vida. Bom, eu me dediquei a estudar balé, a estudar dança. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar dentro da dança como estudo, estudei coreografia. E o que eu escolhi mesmo foi ser coreógrafa. O que vem muito de encontro com depois o meu desenvolvimento como artista nas artes plásticas, porque o coreógrafo nada mais é do que um desenhista, né? É um desenhista mais abstrato, um desenhista no espaço, mas foi isso que sempre me interessou. Por isso, quando eu acordei, né, obviamente que eu não queria ser uma coreógrafa de balé, porque ali já estava tudo escrito, os livretos prontos, já tinham todos os grandes coreógrafos do mundo, eu não era Balantina. Então, eu, obviamente que quando conheci, foi na minha geração, né, que teve a oportunidade de conhecer a dança contemporânea, porque até a dança moderna, apesar de eu ter estudado na escola de Martha Graham e tudo, eu sabia que ali ainda tinha uma rigidez que me incomodava. Foi quando eu vi Trisha Brown, que eu vi outros coreógrafos como Merce Cunningham, quando eu vi o Alvin Nicholas, em que eu vi que todas essas artes se uniam. Que ninguém era mais dançarino, ninguém era só coreógrafo, ninguém era artista plástico. Ali podia se fazer tudo, era uma grande oportunidade de você mostrar todos os seus saberes e todos os seus desejos, enfim, todas as suas preferências dentro do mundo. Então eu vi logo que era por ali que eu ia entrar
E assim foi. Até, né, obviamente que eu sou mulher. E eu percebi assim que eu não queria virar nem professora velha, nem bailarina velha, nem pianista velha. Então eu falei, não, ficar tocando piano, ficar dando aulinhas de balé, não vai ser a minha. E a dança contemporânea no Brasil, ela teve uma certa dificuldade, na minha geração. Claro que depois vieram a geração que já era 10, 15 anos mais moça que eu, que aconteceram todos os coreógrafos que a gente tem no mundo, são maravilhosos. Basta dizer que o pessoal do Grupo Corpo tomava aula comigo. Quer dizer, se eu era professora, eles eram os meninos. Nossa. Eles vinham... E hoje é um super grupo, né? É maravilhoso. Uma o companhia maravilhosa. Corpo e Débora Coker. Eles são espetaculares, né? São de uma perseverança. É um trabalho incrível. Então você foi precursora, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer essas companhias todas. Isso foi em qual país? Assim, tipo Nova York? Foi nos Estados Unidos. A cidade era Nova York. Era onde eu ia e era onde as coisas para mim estavam me interessando. Mas dentro disso eu sempre desenhei, sempre adorei fazer esculturas, tudo com a mão. Eu não faço uma escultura como tradicionalmente a escultura, vamos chamar assim, né? Escultura escultórica. É uma subtração, né? Você pega, digamos, um mármore e vai lá e subtrai, e você já tem seu pensamento lá e aquilo vira aqui. Sim. Eu sempre trabalhei com exatamente a soma. Me interessava era criar e aumentar e fazer o volume acontecer. Não era o volume pronto que eu ia subtrair. Era o contrário. Não era uma subtração, era uma adição, né? Sim. Então, assim foi desde sempre, desde que eu comecei a fazer as coisas como, digamos, quase que um artesanato, né? Não vamos chamar de arte, o que eu fazia quando eu tinha 10, 11 anos. Mas eu, assim que pude, eu percebi que eu tinha vontade de fazer realmente esculturas. Certo. E fiz vários trabalhos, isso já mais tarde, já não estava mais vinculado à dança, não estava mais, não tinha mais, enfim. Sempre há um interesse, mas não era mais uma atuação minha. E o palco nunca me interessou. Uma coisa você da dança você parou para começar a escultura? Não, ou foi junto? É tudo muito junto, só que depois eu fui fazendo escolhas que a própria música me levou, entendeu? Não era, não tinha vontade de romper com nada. A única coisa que eu decidi romper foi em dar aula de balé. Isso eu tive clareza porque um dia uma menina se jogou no chão e falou assim: eu não quero fazer isso, minha mãe que quer. Aí eu falei: por que você não quer? Me explica. E eu parecia que eu estava ouvindo uma voz minha que naquela idade não tinha essa força de expressão. E ela disse: porque dói muito, dói meu pé. Aí eu falei assim: você tem toda a razão. Aí eu acabei a aula. E você acha que você teve isso quando criança? Era um reflexo do que sua mãe queria? Eu acho que eu mesma me exigia. Porque era uma geração muito exigida, no silêncio. Ninguém recebia ordens, mas a gente sabia, né? Nem contestar. Eu vi na voz daquela menina uma coisa tão minha que quando acabou a aula, eu fui falando para os pais que vinham buscar assim: eu queria avisar vocês que hoje é a minha última aula. Porque eu tive consciência assim, de que eu não queria machucar ninguém. Não, eu não nasci com essa alma, sabe? Porque eu sei o que é um professor de balé. Quanto mais doía, mais você repete. Mas você repete e repete sorrindo. Entendeu? Tem que ser. Né? Tanto que eu fiz uma performance em que... Uma performance que pode um corpo, que fala um pouco sobre a fala mais da filosofia de Spinoza, porque ele tem aquela famosa frase, e nem se sabe o que pode um corpo, né? Em que essa minha performance, eu falo várias coisas e tem sempre a palavra repete. Repete. E repete. Porque foi a palavra que eu mais ouvi na minha infância. Né? O bailarino repete. Sim. Mas enfim, aí eu já estava, né, fazendo arte, já foi nos anos 80, aí eu tinha feito vários cursos, eu estudei parquilagem, aquelas coisas todas, daquelas aulas que todo mundo gostava de fazer, porque tinha
excelentes professores, né? Sim. No Parque Lage. Exato. E ali eu vi meus pares, vi as pessoas que estavam falando comigo e fui inventando, porque eu já tinha uma pesquisa que eu fazia há muito tempo, que veio, vamos dizer assim, do papier-mâché, para simplificar, tá? Mas eu queria algo para além, tá? Eu queria pesquisar mais. Então eu fui pesquisar muito a coisa da celulose, todas as possibilidades que me davam, e desenvolvi, digamos, uma fórmula. Testei essa fórmula 10 anos, porque eu não queria fazer um trabalho que eu não assinasse, né? Que desse problema, porque todo mundo conhece o que é papel, ainda mais em cidades como a que eu vivia, no Rio de Janeiro. Verdade. Né? É mofo puro, então, né? você esperou 10 anos para ter certeza de que era... de que aquilo não iria ter nenhuma consequência. E deu certo. E deu certo. Deu certo. Bacana. E sempre estudei fora, fui para Parsons, fiz cursos lá e tarará. Voltava para o Brasil, como sempre foi meu movimento, sempre foi esse, né? Até porque morar na cidade do Rio de Janeiro, onde eu nasci, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? Deixou de ser muito recentemente. Sim, né? É verdade. Altos e baixos, né? O Rio passa por fases maravilhosas. Que agora o Rio já não depende muito dele, né? Depende do Brasil, né? Sim. Então é difícil aquela beleza toda romper com tantas coisas tão difíceis, né? É verdade. Mas enfim, aí eu fui vindo um belo dia, eu fui chamada por uma pessoa que estava em contato com todo o desenvolvimento de um projeto que era o Ano do Brasil em Lisboa, em Portugal, e o projeto era para vir para Lisboa apresentar um trabalho meu, e nessa época eu estava fazendo muita performance, né, que eu fiz muito, e vídeos, performance, vídeo, fotografia e performance junto e tal, e essa pessoa me convidou, ela estava desenvolvendo o projeto junto com o pessoal da cultura aqui e me convidou para vir representar nas artes plásticas. Era um trabalho que eu ia levar para a Fundação das Comunicações e assim eu fiz vários trabalhos. Eu já tinha iniciado, juntei tudo, tarará, botei pendrive, tarará, tudo na mala e eu, né, que era performer na época sozinha. E vim e apresentei o trabalho, foi tudo ótimo. Mas no dia que eu ia apresentar até, eu me lembro que eu passei, eu tinha um tempo entre uma coisa e outra, e uma amiga minha falou, você conhece a galeria da Cristina Guerra? Eu falei, conheço de nome, mas não conheço. Eu vou te apresentar, quem sabe ela está lá. E chegamos, ela estava. E era eu, ela e mais o pessoal que estava trabalhando comigo e tal. E ela levou a gente lá para baixo, para o acervo, para ver as coisas, não sei o quê. E uma determinada hora, ela falou, quem é essa moça tão quietinha ali? Aí essa minha amiga falou, olha, ela é a que está hoje se exibindo lá nas comunicações, tal, não sei o quê. Aí ela falou, eu vou lá ver esse trabalho, o que fazes e tal, não sei o que lá. Aí eu falei o que fazia. Bom, fui para lá, comecei meu trabalho e tinha a performance, fiz a performance, que era eu sozinha, que era... Isso é uma dança contemporânea. Mas era uma performance mais quieta, não só movimentos, mas não era assim, não era nada ligado assim a muita agitação, não. Certo. E eu me lembro que de repente já tinha acabado tudo, chegou a Cristina Guerra, que é hoje ainda, a Cristina Guerra é maravilhosa. E ela falou mais assim, top, né? Eu vim ver a performance. Eu falei assim, mas a performance já acabou. E ela falou, chegou atrasada? Mas vocês brasileiros estão muito atrasadinhos. Aí eu falei, pois é, mas eu sou uma carioca diferente. Imagina, como eu faço para ver a performance? Eu falei, Cristina, eu não gosto de repetir performance. Acho que eu faço, eu não repito. Vais fazer para mim? Eu quero ver. Eu falei, olha, Cristina, eu queria uma performance para você. Então está muito bem. Era, sei lá, que mês, para daqui a 4 meses eu levar 6 meses, uma coisa assim, algum trabalho, eu ia para o Brasil e eu achei interessante e tal. Aí, no dia seguinte, nos encontramos e fui ver os espaços. Ela, óbvio, viu a exposição toda que estava lá, que eram vídeos, artes, era não sei o quê, e tudo ela dizia que estava muito interessada, gostando muito. Aí fui e levei essa exposição, essa performance que eu levei a primeira foi O Que Pode um Corpo, que eu fiz lá, já tinha apresentado no Brasil, mas eu fiz lá adaptada, sempre é diferente, não repito.
E assim foi, e ela, depois disso, quis trabalhar comigo, que eu ficasse na galeria, até porque tinham poucos performers. Eu nunca gostei dessa palavra performance, que está ainda muito ligada à dança. Eu dizia que eu fazia manifestação. Faço manifestações, mas quando você fala de manifestação aqui na Europa, eu já penso que você tem uma bandeira, que você vai botar para quebrar alguma coisa, que você é contra tudo. Então, acho que assustei um pouco, fiquei um pouco sem nome, sem dar nome aos burros. E assim foi, e trabalhei com ela muitos anos, foi um sucesso muito grande, trouxe várias performances, até que eu queria ter um espaço maior, que eu já tinha uma residência para morar, mas eu queria ter um espaço maior. A minha filha também é artista plástica e ela me estimula essas coisas. Mãe, vamos ter um espaço aqui, então tudo bem, vamos ter um espaço. Ela atua mais em qual área? Ela atua muito na pintura. Ah, que legal. Muito na pintura, é muito conhecida como pintora, mas ela é também uma grande instaladora, faz enormes instalações. Está até inaugurando uma recentemente no Rio. Mas aí nós alugamos, nós duas juntas, um armazém em Marvila. Quando eu falei isso, as pessoas me acharam louca. Isso foi há quase 10 anos atrás. Nossa. Você não pode ir para lá, um lugar muito ermo, muito vazio. Eu falei, mas é lá mesmo que eu já aluguei e acabou. Olha, foi tão interessante que logo depois... que você fez, né? Melhor coisa. Começaram a pipocar vários ateliês, sim, e várias galerias. Tudo aconteceu muito logo depois, tá? Não foi assim muito tempo depois, não. E lá virou assim um polo, né? Como vocês sabem. E eu tô lá até hoje, eu tenho esse pequeno ateliê aqui, porque começaram muitas obras aqui em Lisboa. Então eu demorava normalmente 20 minutos para ir, 20 para voltar. Depois eu demorava 1h30. Aí meu tempo ficava muito consumido. Sim. E aí eu tinha esse espaço aqui, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer daqui meu ateliê. Ótimo, mas é um ateliê limitado, porque não dá para guardar nada sim, aqui, né? E como agora eu quero fazer meu voo solo, para não ter mais galeristas, eu gosto de todos, adoro todos, eu acho todos espetaculares, todos fazem um trabalho hercúleo, porque eu acho que trabalhar com artista deve ser muito difícil, ainda mais cada um é uma personalidade, sim, é uma coisa de uma coragem danada. Mas eu tinha uma coisa que eu não me explicava, e um belo dia eu entendi muito bem. Eu preciso do contato com o outro. Essa intermediação, que para muitos artistas é ótimo, né? Que não seja ele se expor a vender, a mostrar seu trabalho, a lidar com colecionadores, eu adoro, faz parte do meu desenvolvimento. Falar do meu trabalho, mostrar. Eu gosto do contato, eu gosto do olhar do meu trabalho. Esse olhar me diz muitas coisas. Eu gosto do silêncio que as pessoas fazem. Eu gosto se fala ou se não fala, não importa, mas as perguntas são sempre ótimas. Quando faz aquela pergunta que a pessoa diz, me desculpa, mas deixa eu te perguntar. Aí que eu gosto mais, porque aí vem a criança da pessoa, né? Sim. Que é espontânea, né? Então isso é imperdível para mim. Isso legal. Eu acho que a melhor parte do trabalho é quando tem o outro olhando junto, porque ele já não te pertence mais. Sim. Né? É raro eu deixar vir no meu ateliê no work in progress, mas você é diferente, né, Almir? Então você é um artista, então sim, eu sei que você poderia entrar aqui, tá? Legal, obrigado, um prazer. Mas enfim, essa é a história que eu tenho para contar. No atual momento eu estou ainda trabalhando com essa matéria e acho que vou fazer essa matéria para o resto da minha vida. Eu já fiz ela mais crua, mas no momento assim eu fiz um questionamento sobre meu trabalho é muito orgânico, as formas todas vêm da dança, do corpo. Eu me envolvo com o molde deles, dançando, me movimentando, e aí vai saindo o que eu acho que é ali. Aí a gente, né, congela, eu vou amarrando e assim vai saindo. E depois eu uso, então, essa matéria que vem da celulose liquidificada e que ela, quando seca, obviamente, volta a ter as características da madeira. É dura, feito um pau, como a gente pode falar. Sim. Então, ela hoje me dá total segurança de trabalhar com ela. Muitas vezes, durante muito tempo, eu trabalhei com ela só nessa rusticidade dela. Mas
eu quis quebrar essa coisa de ser tão orgânico com orgânico, sabe? E agora eu trabalho com ela já com esse passo atrás que você está vendo, Nossa. que é ela já mais plastificada, vamos Sim. dizer assim. Então já é um diálogo daquilo que é orgânico com uma coisa mais do mundo contemporâneo, que é um certo isolamento, um outro cuidado com ela. E aí ela se torna uma pele mais delicada. Sim. Né? Aqui ela está muito nas fáscias, mais exposta aos nervos. Mas também é lindo, né? Acho que as duas são espetaculares. Todas têm seu lugar no meu trabalho, Sim. sabe? Mas eu acho que hoje, não sei se... Sei lá, é o que está me interessando hoje, já Legal. é fazer essa finalização. E depois tem a pintura, que muitas eu pinto com o grafite, que o grafite é uma matéria que eu também estudei muito sobre o grafite, porque eu adoro pesquisas, então o grafite tem uma natureza que é o mesmo DNA do diamante, né? Eles nascem iguais e um dia entram lá um cromossomazinho e ele vira então o grafite e o outro é o diamante. E a história eu acho muito bonita, que é a história, né, do nosso planeta, né? Porque Sim. todos estão lá dentro do interior da Terra e todos se transformam também muito com a luz, né? A luz que quando entra e é uma coisa do nascimento da gente, né? Não é à toa que se fala, fulana deu a luz, né? Teve o filho, né? Nasceu. Essas peças ainda vão passar por grafite ou elas estão prontas? Elas não estão prontas, elas estão nessa segunda fase, tem primeira, segunda, terceira. A terceira é quando eu passo então uma massa mais acrílica, que é a que você está vendo atrás. Sim. E a última é a pintura, que muitas eu pinto. Aí é um diálogo que elas me contam, o que elas querem ser. Se elas querem ser branco titânio ou se elas querem ser grafite. Olha. Tá, eu tenho várias nas duas situações, só que não estão aqui, estão lá em Marvila. Mas a gente consegue depois mostrar para os... Consegue, é porque eu estou hoje, né, como eu te falei, impossibilitada de ir lá, está muito calor lá. Aqui já está bem mais fresco e aí o final de tarde lá é bem desagradável, não é? Certo. Tem duas fases do ano que lá nós não temos calefação, né? Porque eram armazéns, né? E é muito complicado fazer isso tudo. Sim. E aí nós respeitamos isso. Então eu trabalho muito bem lá 6 meses. Mas inverno já não dá. Vocês organizam a exposição lá? Nesse local? Eu sempre tem muita gente querendo ver os trabalhos. Mais exposição assim, de tal dia vai ter? Tá lá exposto. O que eu faço fica exposto aleatoriamente, mas está lá. Eu não faço assim uma vernissagem, né, no sentido da palavra. Não faz. Que é o último verniz, então se abria. Não, eu não faço um happening, um acontecimento, não faço nada. Você diz, olha, eu tenho 5 amigos aqui, estou querendo conversar com você. É conversar comigo, aí a gente conversa com elas também. Entendi. Está tudo ali conversando. Bacana. E eu divido esse espaço com a Maria Lynch, que é a artista que, by the way, é minha filha. Ela que é sua filha? Você me É falou com ela que a gente divide o espaço lá, ela passa uma temporada sempre aqui também, trabalhando, daqui a pouco ela está chegando. Bacana, né? E assim tem sido a minha vida. E tem peças dela lá também? Muitas, tem, porque ela fez uma grande exposição aqui, as coisas estão guardadas lá. Ficam lá, tá bem... Ela também trabalha como eu, mas ela expõe as coisas lá, ela mostra as coisas dela lá, tem sempre muito interesse no trabalho dela. Bacana. A gente funciona muito bem junto. E vocês foram assim, né, precursores, né, de Marvila, porque eu tive em Marvila, eu conheci Marvila... Quantos anos? Quando eu fui fazer uma exposição em Dubai, há 3 anos atrás, eu ainda não morava aqui, e aí eu passei por Portugal, para depois ir para Dubai, e aí uma amiga minha lá do Rio, que também eu conheci ela quando eu fiz o Parque Lage, ficou super amiga minha, aí ela falou, você está comprando apartamento de novo lá em Lisboa, você tem que comprar em Marvila, que Marvila tal, não é lugar para morar, né? Não é. Olha, agora já tem muitas coisas retrofitadas. Sim, mas se você pensar há 3 anos atrás, tem um projeto lá, né? Você está falando 10 anos atrás? Não, estou falando 3. Imagina, 3 anos ainda era... Eu fui há 8 anos atrás. 8 anos por isso atrás. que eu digo, vocês tiveram uma visão não, foi assim, né?
A Cristina Guerra, na época, dizia: não vais para lá, aquilo é um perigo. Nossa. E era mesmo esquisito, mas eu não, sei lá, eu me dei bem. Assim. Não, eu fui cria tá do cada Sorro, dia melhor, do né? Brasil, de Nova York. Eu não tinha medo desses lugares, entendeu? Esses lugares sempre foram lugares de... Obviamente, ali era a região portuária, que tem tudo que a gente sabe de região portuária, mas a seguir quem vem são os artistas. Sim. Sempre é assim, porque são os espaços muito generosos e a gente precisa de espaço. Então, hoje em dia é Chelsea, né? Em Nova York, Chelsea está em alta. Mas já todo arrumadinho, né? Sim, mas eu peguei as coisas louquitas, bem punks lá do Sorro. De tudo aquilo. No Wynwood também, lá em Miami, na região de Miami, também era um lugar assim super largado. E aí começa a virar um polo de arte, né? A arte entra, ela tem essa função em tudo, né? Sim. Não, e a última vez que eu fui a Mar Villa, como eu contei, eu tive aqui há 3 anos atrás, que era passagem para ir para Dubai. Fui conhecer Mar Villa, achei até interessante. Eu falei assim... Mas é que a intenção não era montar um ateliê, era morar. Essa minha amiga falou, hoje se eu fosse, ela morou no centro aqui de Lisboa. Mas agora já reformaram perto do Chiado. Não, hoje já é outra coisa. Aquele condomínio lindo tá uma gracinha, de um italiano, né? Que já inaugurou, já tem, quer dizer, tem muito mais vida, né? Tem lojas até de brasileiros, tem móveis. Tem tudo. Sim, tá tudo indo mas pra lá. Hoje em dia, quer dizer, acho que morar talvez ainda não iria, mas ter um ateliê lá com certeza. Não, eu também sou mais assim, na hora de viver, eu acho que eu gosto de ir pro urbaninho, sabe? Aquele lugar que você anda a pé. Que tem comércio. Mas eu fico lá bem, às vezes à noite, trabalhando, é muito gostoso. Bacana. E agora é seguro, né? Sim. Só tem os nossos pares lá. É verdade. Não há insegurança. Então, Miro, olha, eu não tenho mais muito para contar da minha vida, não. Minha vida agora é aqui, né? Eu passo metade do ano em Portugal, em Lisboa, metade do ano no Rio de Janeiro, onde eu ainda mantenho minha casa, minha família. Eu tenho uma filha com um neto lá. Meu filho já saiu do Rio, mora em Los Angeles, é cinema, é cineasta, roteirista, ator, enfim. Como bom brasileiro, sabe fazer tudo, né? Que a escola é a luta, né? Sim, verdade. Então eu fico assim, às vezes estou nos Estados Unidos, às vezes aqui, às vezes no Rio, mas sempre trabalhando. Que bom. Porque a vida não tem sentido, a gente que dá ela. Claro. Tem que ser todos dando um dia, né? É verdade. Acorda e vai, né? Uma luta, né? É, muito bom. Essa luta é o que faz a gente. Muito prazer também, né? É muito prazer. É um imenso prazer, né? A gente é estimulado, né? Só para a gente fechar a conversa, uma curiosidade minha, dentro das suas obras, das esculturas, qual foi a maior dimensão que você já fez um trabalho? Você sabe que eu não fico medindo, não. Eu fiz um trabalho que eram grandes dimensões, porque era exatamente falando sobre os rituais de passagens do feminino, mas que eu queria, assim, dar um grito. Então eram enormes. Eram obras de 2,80 m, entendeu? Que eram como se fossem máscaras do corpo, né? Que a gente conhece muitas máscaras do rosto, né? Mas eu queria falar do corpo, né? É a máscara do corpo, né? Me chamou a atenção que eu vi na sua biografia, eu achei curioso, né? Máscara, você já pensa em rosto. Em rosto, não, né? Máscaras do corpo. Porque o rosto molda, né? E o corpo tem que estar em movimento para fazer o molde, né? Então, por isso que eu chamei assim. E foi assim as maiores dimensões que eu fiz. O resto eu faço esculturas na dimensão que eu sinto, né? O movimento, pum, acabou, aí para. Aí algumas ficam chamadas grandes, outras médias, outras pequenas. Essas daqui são bem interessantes. Essas... Essa daqui, ela me remete um pouco assim, meio Frank Gehry ou Zaha Hadid. Você tem assim, alguma experiência com arquitetura dentro da escultura? Eu digo que eu fiz a faculdade de arquitetura todinha, porque eu namorava um malandro que não queria estudar e eu estudava por ele. Então eu ia para a faculdade, olha, eu não posso nem falar. Mas nas provas ele tirava 0, então? Não, eu ia e assinava o nome dele, você vê a bagunça que era a faculdade naquele tempo. Mas era uma faculdade também que não existe mais, era lá em Piraí, sei lá. Enfim, e aí eu assinava, entendeu? Eu ia lá. Entendi. E eu estudava muito arquitetura e até cheguei a entrar na Santa Úrsula, fiquei 2 anos, mas faltava tanta aula que se eu disser que eu fui aluna é mentira, tá?
porque eu não tinha o menor interesse em formar em arquitetura, mas eu tive um encontro, você falou em Frank Gehry, né? Me lembrei agora com o Frank Gehry, que Sim. por acaso me pediram para... O Frank Gehry estava no Brasil, no Rio de Janeiro, e estava com o escritório dele, muitos do escritório e tal, se eu não podia fazer um jantar para ele, porque todo mundo sabe que eu sempre adorei o Frank Gehry. Sim. Aí eu falei, achavam que eu ia falar não, né? Eu falei, faço. Aí eu falei, faço e fiz. Sim. Então o Frank Gehry foi à minha casa jantar com o grupo dele, eram umas 6 ou 8 pessoas, foi ótimo e tal. Quando ele passou pela sala, ele viu uma escultura minha, coisa que eu não tenho dentro da minha casa, são obras minhas, mas o meu marido quis que tivesse essa obra, porque ele disse que era dele e que ele ia botar lá, porque eu dei para ele uma vez de presente. Sim. Bom, aí ele, toda hora eu via que ele fazia assim para ver. Eu falei, o que o Frank Gehry está incomodado e tal. Bom, acabou o jantar, ele me chamou e tal, e falou assim, de quem é aquela obra? Eu falei, Frank Gehry é minha. Ele falou, não, imagino que tudo aqui seja seu. Você falei, comprou, né? Comprou é teu. Minha autoria. Aí ele falou, eu posso ver, mas nessa época eu tinha ateliê dentro de casa. Aí eu falei, olha, vocês estão indo embora, se você tiver tempo. Ele, não, eu tenho todo o tempo, eu estou de férias aqui. Aí desci para o ateliê, bom, aí ele viu várias coisas minhas e nós dávamos gargalhadas, porque ele começou a me mostrar que ele tinha um canto na vida dele, onde ele fazia tudo dele com os mesmos materiais que eu, que era arame, que era papel, esse papel laminado, Sim. que era não sei o que. Bom, aí ficou aquela cumplicidade de pares que se descobrem, imagina ele com, sei lá, acho que tinha... Frank agora, a última vez que eu falei com ele já estava com 80 e poucos, ele deve estar com 90 e tais, né? Aí ele falou que queria uma obra minha de qualquer jeito. Bacana. Aí ele adquiriu essa obra, né? Que está em Los Angeles, e eu fui fazer minha filha nessa época, Maria estava estudando em Los Angeles, eu fui lá, não estava estudando mais, ela já estava com ateliê, e já estava até com galeria. Eu fui lá e falei, estou aqui, vou fazer uma visita a você. Ele falou, vem agora, você vai ver uma coisa que vai sair daqui a pouco. Nossa. Era a escultura que ficava atrás dele, onde ele sentava, porque ele tinha feito uma casa para a mulher dele, que eu falava assim, essa casa eu quero ver, hein? Deve ser toda convencional, porque a mulher dele não sei se ela é da Colômbia ou é da Bolívia, enfim, é uma latino-americana e queria uma casa, não queria um Frank Gehry para viver. Uma escultura, né? Então morar. Ele falou, lá tem parede e ela quer levar a escultura para lá, enfim. Aí, Nossa. E com isso a gente se correspondeu muito tempo e ele sempre me estimulou muito, ele sempre brincava, você é escultor, você é escultora, você não... Porque ele se diz um escultor, e ele é um grande escultor. Sim. Ah, tá. Ele faz esculturas Não, as próprias obras dele em si, né? Mas ele faz esculturas mesmo. Entendi. Além da arquitetura dele, que é ele faz uma escultura. A obra dele é uma escultura, né? É isso que interessa a ele. Então foi muito interessante o meu encontro com ele. Bacana. Mas com a outra arquiteta que você falou que eu também adoro, a Zaha Hadid, que infelizmente já morreu, não está aqui, né? Ela era um espetáculo, né? Muito. Não, nós temos nesse planeta arquitetos espetaculares. Um brasileiro. Quem que você acha assim? O nosso Oscar tem que ser reverenciado, né? Não tem jeito. Mas temos ótimos arquitetos. Sim. Excelente, a nossa escola é muito boa. Muito boa. Aqui em Portugal também tem uma escola do Porto que é espetacular. Fez Serra Alves, né? Nós temos aqui também umas ótimos arquitetos. Eu fui uma vez na Ilha da Madeira, era um projeto de um museu de arte contemporânea, que era num penhasco, uma coisa alucinante. Era de um arquiteto chamado, acho que Paulo... Eu vi isso numa matéria, mas não lembro o nome. Mas é dele, espetacular, mas né? é espetacular. É uma coisa lindíssima. Sim. E nós no Brasil temos arquitetos fabulosos. Sim, fabulosos. Verdade. Urbanistas nós tivemos, né? Sim. Costa e toda aquela turma, né? Verdade. Mas a minha paixão mesmo, eu acho que na arquitetura ficou mesmo aprisionada ao Niemeyer, no modernismo. A obra contemporânea que a gente tem no Brasil são muitas residências, né? Muitas casas, assim. Sim. Mas acho que o mundo tem arquitetos fabulosos. Sim.
Verdade. E nós temos essa sorte, né, de ter tido vários projetos de vários arquitetos no Brasil. Aham. Verdade. O Museu da Manhã, tem vários. Sim. Eu acho que também o Rio de Janeiro chama, né, bons arquitetos, né, querem dialogar com a beleza daquela cidade, que ali é a maior arquitetura de Deus, né? É difícil até competir. E ele estimula, né, a querer fazer alguma coisa ali. Sim, sem dúvida. Então, Almir, eu acho que essa é assim, a minha história. Agora então, para encerrar, a gente vai dar uma despedida para o público e vocês vão ficar com essas imagens, que vocês devem estar curiosos para vê-la melhor, e você vai contando um pouquinho só, alguns detalhes só delas, só para tirar algumas dúvidas minha e curiosidade do público, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui nasce o movimento delas, tá? Que é essa tela, esse aramado, que infelizmente em Portugal eu não encontro com essa maleabilidade que meu corpo sabe lidar. Sim. Então, você traz de lá do Brasil? Eu trago do Brasil, às vezes causa umas certas confusões para entrar, mas eu trago todo o meu processo, mostro que eu sou artista, e graças a Deus que eu tenho um livro todo com processo, então eles sempre me deixaram. No dia que não deixar mais, não posso vir, né? Mas não tem porquê, né? Arte, né? E depois é algo que não está fazendo mal a... É porque ela tem exatamente o ponto certinho do maleável. Sim, é uma trama, né? Interessante. Para o meu peso, para o meu corpo, para o meu movimento, né? Sim. Então, nasce ali, né? Então ali eu percebo quando... Porque como ela é transparente, né? Ela não me dá muita possibilidade de eu ver as formas nos detalhes. Mas aí eu dou uma de cega, eu fecho a mão e vou passando, tá bom, tá. Aí eu vou sentindo tudo no corpo. Certo. Aí eu, enfim, chegou ali a forma, eu vou e passo essa massa, né, essa matéria que eu criei e, digamos, engesso ela para ela segurar a forma, porque ela não vai sair dançando, que já não é já não é mais o que ela tem para dar, né? Agora ela tem que me dar as formas todas que eu criei nela para ela poder virar uma escultura. Então assim vai, e tem essas curvas todas, porque são as curvas que na dança existem, né? Certo. Pelo menos na minha, né? Eu faço dança contemporânea, mas eu não sou assim, não. A minha dança contemporânea era sempre muito envolvida com o round, sabe? O ground e o round, era uma coisa que me estimulava a mexer o corpo. Certo. E assim, então, essas duas estão ainda nessa fase, né? Ou seja, aquela linda vai ser mais trabalhada, porque a matéria é uma matéria que fica muito áspera e eu preciso dar uma adoçada nela. Aí a gente trabalha, né? A artesania mesmo, quer dizer, lixa, até chegar a um momento em que ela já está assim, no toque está menos áspera, né? Mais agradável. Mais agradável, mais e suave. E aqui já é, né, a fase, digamos, número 3, que já está com a massa então, acrílica. essas aqui vão passar por esse processo até chegar nesse. Legal. Aí aqui, obviamente, que eu vou sempre trabalhando para elas, a forma está no movimento em que eu sei que está na minha cabeça, que eu quero delas. Sim. Né? Porque, obviamente, que tem... As coisas são muito vivas, né? Então elas também podem tirar o seu desejo inicial. Então eu tenho que estar sempre botando o carro nos trilhos. Então eu vou lixando, é assim que eu vou sentindo, é sempre com a mão, sentindo que está realmente agradável, né? Porque o corpo é uma coisa muito agradável, né? A gente, quando passa a mão no corpo da gente, é prazer puro num corpo do outro, é o gostoso, né? A gente sentir a pele, as formas, a escultura, para mim, ela tem que ter todo esse movimento, mas com um toque muito agradável aos olhos e ao toque mesmo. Ao toque mesmo, tá? Interessante. E aí depois entra a pintura, que aqui não tem nada pintado, porque não faço a pintura aqui. Aí eu levo lá para Marvila, onde tem mais condições de fazer a pintura. E assim é. Perfeito. E aí daqui umas vão para as paredes, outras ficam mesmo no 3D, quer dizer, são tridimensionais, como no caso dessa aqui, posso levantar, ela é tridimensional. Tá? Ela não tem
Olha. né? E como decidem aonde pendurar? Essa não vai pendurar, não. Não? Essa eu vou fazer, ela está num centro e solta no Uau. espaço. Essa é uma escultura solta. Entendi. Essa daqui já é de parede, essa é de parede, ela já tem uma estrutura atrás, é porque agora não dá para mexer, ela Sim. ainda está muito pesada. Aham. Mas eu já preparo uma estrutura atrás, prontinha para depois pendurar. Entendi. Aí são os ossos do ofício. Bacana, parabéns. Obrigada, amigo.